E se um dos maiores pensadores judeus da história tivesse sido, na verdade, salvo do esquecimento pelos seus maiores rivais? Não, isto não é o início de uma ficção. É a história incrível de um homem cujo legado sobreviveu contra todas as probabilidades, preservado por uma fé que ele nem sequer chegou a conhecer. Pois, essa é a grande pergunta no centro disto tudo. É o que vamos investigar aqui. Vamos juntos seguir as pistas de um mistério com mais de 2000 anos para desvendar como é que um filósofo de Alexandria se tornou, quase sem querer, uma peça absolutamente fundamental para todo o pensamento ocidental. E é aqui que o paradoxo fica bem claro, não é? De um lado, completamente esquecido pela sua própria gente, pelo judaísmo. Do outro, celebrado, visto como um pilar por uma fé totalmente nova. O trabalho dele não fez eco na própria casa, mas olhem só, foi adotado e transformado por um vizinho completamente inesperado. Mas então, quem era esta figura? Quem era o nosso protagonista? Filon. Ele viveu na vibrante Alexandria. Imaginem só, um lugar que era um verdadeiro caldeirão cultural, onde o pensamento grego e a tradição judaica não só conviviam, mas chocavam, misturavam-se e, no fim, criavam algo totalmente novo. E a grande missão dele era mostrar que a fé e a razão podiam, sim, andar de mãos dadas. A nossa investigação começa por aqui, por este fantasma filosófico, uma figura esquecida cuja influência se esconde bem debaixo da superfície do nosso pensamento. E para entender a sua genialidade, primeiro precisamos de perceber o problema gigantesco que ele enfrentava. Um choque monumental entre duas ideias de Deus que pareciam absolutamente irreconciliáveis. Este era o grande quebra-cabeças, o problema que Filon tinha de resolver. Pensemos nisto por um segundo. Como é que algo perfeito, transcendente, um Deus imutável, pode interagir com um mundo que é o oposto disso? Um mundo imperfeito, material, em constante mudança. Eram dois reinos que pareciam completamente impossíveis de conectar. Filon, ele precisava de construir uma ponte. E para entender o desafio, olhem bem para esta tabela. De um lado temos o pensamento grego, certo? Um Deus que é transcendente, perfeito, quase uma ideia abstrata que se alcança pela lógica. Do outro lado, a tradição hebraica, um Deus que é pessoal, ativo, que se revela na história. E a palavra? Bem, para os gregos, o logos era a razão cósmica, uma coisa impessoal. Já para os hebreus, o davar era a ação criadora de Deus, algo muito pessoal. A pergunta era, como é que se une isto tudo? A solução de Filon foi criar algo revolucionário, um intermediário divino. E é aqui que vem a jogada de mestre de Filon. Foi genial. Ele pegou no conceito grego de logos, essa razão impessoal que ordena o universo. Depois, pegou no conceito hebraico de davar, a palavra pessoal e criadora de Deus, e o que ele fez? Fundiu os dois. O resultado? Uau! Algo completamente novo. O Logos torna-se este intermediário divino, a mente de Deus em ação, a tal ponte de que falávamos. E o próprio Filon define-o na perfeição com as suas palavras. O Logos não é nem incriado como Deus, nem criado como vós, mas está no meio dos dois extremos. É isto, é a ponte perfeita. Não é o Criador, não é a criação, mas é a ligação exata entre os dois. E atenção, o Logos para Filon não era só um conceito abstrato, não. Ele deu-lhe muitos nomes, e cada nome revela uma faceta diferente. Era o Filho primogênito de Deus, o sumo sacerdote, a mente de Deus e talvez o mais fascinante de todos, a planta do arquiteto. Ou seja, o plano, o projeto divino a partir do qual o nosso mundo imperfeito foi criado. Mas como é que Filon encontrava estas ideias? Ele precisava de uma chave mestra para desvendar as verdades filosóficas escondidas nas Escrituras. E essa chave era a interpretação alegórica. A ideia é simples, mas poderosa. Por baixo do que está escrito literalmente, existe um significado filosófico, simbólico muito mais profundo. Ele basicamente via as Escrituras como icebergs. Sabem, a gente só vê a pontinha, a história literal, mas a verdade imensa está submersa. Vamos a um exemplo prático para isto ficar claro. A leitura literal. Eva foi criada a partir da costela de Adão. Ok, simples, direto. Mas agora, preparem-se para a leitura alegórica de Filon. Para ele, Adão não é só um homem. Adão é a mente, a razão. E a Eva? A Eva são os nossos sentidos. Percebem a genialidade? De repente, a história deixa de ser sobre um jardim
e passa a ser sobre nós, sobre a luta interna entre a nossa razão e as tentações dos nossos sentidos. O Jardim do Éden passa a ser, na verdade, um mapa da alma humana. E essa batalha, para Philon, acontece dentro de cada um. Ele pegou numa imagem fortíssima de Platão para explicar isto. Imaginem a alma como uma carruagem. A nossa razão tem de ser o cocheiro, a segurar com força as rédeas de 2 cavalos selvagens e difíceis de controlar, a paixão e o desejo. Chegamos à quinta parte, e talvez a mais irónica, o arquiteto acidental. Pois bem, Philon construiu esta ponte intelectual incrível, mas a história de quem a atravessou é a parte mais surpreendente de tudo isto, porque aqui está o ponto-chave. No judaísmo rabínico, o trabalho de Philon foi esquecido, caiu no esquecimento. Mas, para os primeiros pensadores cristãos, as suas ideias eram ouro puro. Eles encontraram na filosofia dele a caixa de ferramentas perfeita de que precisavam. Querem um exemplo concreto do quão influente ele foi? Peguemos em Santo Ambrósio, o bispo de Milão, uma figura poderosíssima. Sabe-se que ele usou os escritos de Philon nas suas próprias obras, mais de 600 vezes. 600! É um número absolutamente impressionante. Mas agora a parte incrível. Dessas mais de 600 vezes, sabem quantas vezes ele o mencionou pelo nome? Uma. Apenas uma vez. É como se Philon fosse a sua arma secreta, sabem? Era demasiado útil para ser ignorado, mas talvez, por ser judeu, fosse demasiado perigoso para ser citado abertamente. Mas por que este interesse todo? Não era uma questão de fé, era uma questão de utilidade. Pensem nisto. Philon tinha criado a caixa de ferramentas intelectual perfeita, e os primeiros cristãos usaram essas ferramentas para construir a sua própria casa teológica, para explicar as suas crenças a um mundo greco-romano que era muito cético. E a influência é tão, mas tão profunda que encontramos no próprio Novo Testamento. Aquela famosa abertura do Evangelho de João, no princípio era o Verbo, a palavra grega ali é logos, é um eco direto claríssimo do pensamento de Philon, só que com uma diferença crucial. Agora, esse conceito do logos era aplicado de forma definitiva e explícita a Jesus Cristo. E assim chegamos à nossa última secção, uma reflexão sobre as pontes que ainda hoje atravessamos. A história de Philon mostra-nos como as ideias têm vida própria, não é? Viajam de formas que os seus criadores nunca poderiam sequer imaginar. Ele tentou reconciliar a sua fé com a filosofia e, sem querer, acabou por fornecer a linguagem para uma nova religião mundial. E isto deixa-nos a pensar que outras estruturas invisíveis, construídas por estes arquitetos esquecidos da história, é que nós ainda habitamos hoje.